Boa noite, pessoal. Surgi agora aqui. Bom, então vamos dar continuidade e acredito que fim para a aula da fé que move montanhas, que é do Evangelho, né? E a gente parou exatamente aqui nesse slide. A gente já tinha falado sobre esse slide, inclusive, mas eu vou ler de novo para a gente ter um continuar, vamos dizer assim. Então, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, a gente já falou sobre essa questão, né? Da fé, ela ser a base é, de, é, de uma atitude, né? Porque a fé raciocinada, ela é uma atitude, né? A gente tem ela em germe, mas a gente vai fazer com que ela floresça mesmo. Então, ela vai florescer para todo o polo positivo, né? E anda entrelaçada com a esperança com a caridade para que a gente faça o caminho de retorno. E eu acho que uma das coisas mais importantes do que a gente tem falado é justamente sobre o fato dela ter necessidade de ser ativa, né? Ela desperta, né? Então a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. E é bem isso, né? Quantas vezes ao dia, porque se a gente nega Deus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, atitudes, né? A gente está sendo incrédulo. A gente pode até dizer que tem fé e tudo mais, mas a partir do momento que a gente está negando Deus, a gente não está praticando a fé nesse momento. Então, quantas vezes ao longo do nosso dia, e se todas essas aulas, todo esse compilado serve para ajudar a gente no caminho do autoconhecimento, que é justamente o que a gente precisa fazer, autoconhecer-se para autotransformar-se e, consequentemente, transformar também a todos ao nosso redor. Quantas vezes a gente não teve fé hoje, né? E eu acho bem válida essa questão que os espíritos nos trazem sobre essa diferença, né? Porque a gente já foi muito de ouvir e simplesmente reproduzir coisas que a gente não compreendeu de fato, né? E como nos slides anteriores a gente conversou, é preciso compreender. Quando a gente compreende, a gente sente aquilo e a gente simplesmente faz aquilo, né? Se torna uma verdade para a gente. Quando a gente só vê aquilo, não necessariamente a gente compreendeu e não necessariamente a gente vai conseguir colocar em prática. Quando a gente compreende algo a fundo, de fato, a gente consegue praticar. E essa solidez, ela é necessária para que a gente consiga continuar, visto que Deus é solidez, né? Deus é verdade. Então é óbvio que tudo que for abalado, tudo que for, enfim, né, de estrutura fraca, vai ser contra Deus, porque não é condizente ao que ele realmente é. E aí, trazer essa informação para a gente
Pode parecer óbvio, ou pode parecer besteira o que eu estou falando aqui, mas é importante para que a gente possa, no dia a dia, olhar para cada situação, para cada pensamento, para cada resposta instintiva, aquilo, olhar aquilo de fato e poder analisar, sabe? Que esse é o caminho do autoconhecimento, é análise. Sem autoanálise não existe autoconhecimento e não existe mudança. E a fé, ela é traduzida para a gente como algo que tem que ter um alicerce forte, uma base forte, justamente porque é coerente com Deus. Pode passar, Helena, por favor. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, não a tinham provavelmente, né? Ou mesmo não desejariam tê-la. Comunica-se, que interessante, né? Ela comunica-se aos que tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo, pelas vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Olhem que profundo isso. Ele traz isso para que a gente tenha merecimento da fé. Ou seja, ela está em germe dentro da gente, mas se a gente não merecer, a gente não vai conseguir despertá-la. E quais são as atitudes que vão fazer com que ela desperte dentro da gente? Na outra aula, a gente falou sobre a questão do verniz, né? Que até o Evangelho trouxe, que me impactou bastante, sobre a necessidade da nossa imagem mesmo, né? E se a gente for, que nem a parábola da figueira trouxe, se a gente for uma árvore que não dá frutos e que não tem uma serventia, vamos dizer assim, entre aspas, para o nosso próximo, né? A gente não vai ter merecimento. E realmente a gente vai secar, igualzinho na parábola da figueira, né? E isso a gente traz em metáforas, mas que é muito entendível, né? A gente, na nossa inteligência, consegue bem entender como aplicar isso para a questão moral. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. As vicissitudes da vida, elas são desde as coisas mais comuns que a gente passa e que trazem irritação para a gente, por exemplo. Eu falo muito de irritação porque eu sou uma pessoa bem irritada, tá, gente? Mas cada um aí vai traduzir para o seu sentimento, se quiser, inclusive, sinta-se à vontade para colaborar e para dar exemplos aqui para gente. Mas é bem essa questão, assim, por exemplo, o que me traz irritação? Né? Quais são as coisas bobas que me tiram do eixo? Quais são, quando eu acordei, desde que eu acordei, tudo que eu fiz as coisas de forma consciente, eu estava presente no meu mundo, porque a gente fala muito sobre essa questão, né, das problemáticas que nos ocorrem, mas vocês já pararam para pensar que a maioria das problemáticas que ocorrem para a gente, né, e que tiram a gente do eixo, tiram porque a gente não estava consciente naquele momento? Vocês já pararam para pensar nisso em alguma vez? Porque se a gente está consciente no processo, se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu estou no meu caminho e que das coisas que são efêmeras, que a gente conversa tanto, que levam ao vazio, que levam à negação de Deus, levam à negação de mim mesma. Se eu sei disso, se eu estudo isso, por que eu não consigo aplicar no dia a dia com tanta facilidade? Ô, Tati, Oi, posso falar? claro. Então, assim, ó, gostaria de colocar duas situações. Uma que eu presenciei hoje, inclusive, foi bem interessante, uma senhora já espírita há muitos anos, e assim, ó, como ela diz, durante muitos anos eu fui muito boa
para oferecer meu ombro, para falar da fé, para falar de Jesus. E eu achava a minha fé inabalável. Até que minha mãe caiu de cama, está sofrendo há dias, há um bom tempo já, né? Está lá entre desencarnar ou não, sabe aquele sofrimento. E ela disse hoje, de repente eu me dei conta que a minha fé não era tão inabalável assim, né? Porque a gente pensa, né, que a gente tem fé, não, eu sou uma pessoa de fé, né? Nossa, eu tenho Deus assim, mas na hora que bate a dificuldade, a gente, nossa, se questiona, porque olhando de fora a situação dessa minha colega, né? Nossa, como tu acabou de falar, né? Quantas vezes a gente já ouve que a doença, que o sofrimento tem o seu lado bom, tem a sua, como é que diz, o seu Propósito? propósito, né? O seu propósito. Eu, por exemplo, eu li essa semana e eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que a pessoa que morre de infarto fulminante, que a gente diz? Nossa, que morte bonita, não sofreu, né? A gente tem esse. E é bem ao contrário. Espiritualmente falando, a pessoa que morre por infarto fulminante é a que mais sofre para desencarnar, porque foi tudo muito rápido, ela não se preparou, foi pega de surpresa. Ao passo que a pessoa que sofre, está ali doente, ela vai aos poucos desapegando, é uma coisa mais assim natural para ela, né? Então a gente é muito equivocado em várias situações. Então essa questão da fé realmente ela é, é bem, como é que eu vou dizer, bem estranha até porque a gente diz que tem, mas na hora que a gente precisa, ela falta, né? Ela nos falta. E outro exemplo que eu queria falar, que eu queria colocar, que aconteceu no sábado passado, minha mãe e meu pai almoçaram aqui, todos sabem que a minha mãe tem Alzheimer, né? Já não é novidade para ninguém. E ela age igual uma criança teimosa, tem que ser na hora que ela quer, e ela não entende, ela fica batendo o pé, chega a ser até engraçado, assim, sabe? E ela queria assistir a TV da sala e eu não conseguia ligar, porque depende do aparelho, meu marido não estava. E ela começou a chamar meu pai, Miguel, vem cá ligar, que a Helena não consegue. Mas meu pai, tadinho, também não sabia, sabe? Porque tem que ligar um aparelho que nem sempre eu dou jeito, sabe? E aí ficou, e ela me xingando porque eu não sabia ligar e queria que eu chamasse o pai, tadinho, o pai não sabia. Gente, e eu fazendo almoço, sabe? Que vinha meus filhos, aquela coisa, sabe no meio daquela loucura toda, minha mãe ali, querendo que eu ligasse, eu não consegui ligar. E óbvio, né, Tati? A irritação veio com tudo. Gente, ela me tomou, mas graças a Deus, porque eu me dei conta que ela estava dentro. Quer dizer, quando eu me dei conta mesmo, ela já tinha até quase tomado conta de mim. Mas eu parei, respirei fundo, olhei para minha mãe com todo o carinho desse mundo, disse, mãe, vamos lá em cima ouvir uma música com o pai tá te chamando. Mentira, não tava, sabe? E na edícula atrás, né? Aí, o pai tá. Aí me acalmei, assim, sabe? Desliguei e disse, olha, mãe, quando o Alberto chegar, a gente liga a TV. Aí fomos, tal, me acalmei, gente, foi como tirar com a mão, sabe? Tá certo que eu pedi ajuda, tá, gente? Eu disse, ai, meu Deus, me ajude. Eu não posso perder a paciência com minha mãe, sabe? Eu pedi ajuda para Deus ali, né? Para os meus anjos, para a minha espiritualidade. Aí ela foi lá, depois ela voltou e ela quis ver televisão. Gente, e eu consegui ligar a TV, deu tudo certo. Então, assim, ó, parece que foi parece não, foi uma prova, Uhum. sabe? Eu vou te provar, Helena, para ver se realmente tu estás apta a controlar essa tua irritação. E foi só controlar, ela simplesmente esvaziou e deu tudo certo. Então, assim, ó, isso também para mim é uma questão de fé, porque na hora que eu pedi ajuda, eu acreditei realmente que a ajuda viria. Então, acho que tudo isso tem a ver realmente com essa questão da fé. A Fabrícia quer falar, podemos deixar, Tati? Claro. Vamos lá, Fabrícia. Não, tudo certo. Eu estava aqui pensando e ouvindo a questão sobre fé, né? A gente tem a tendência, eu vou falar por mim, eu tinha a tendência de só clamar, pedir em momentos de angústia, momentos de aflição e tal. E aí uma palavra que vem me incomodando, me cutucando há um certo tempo, é a questão da fé racional, daquilo que vem né, através do pensar, do raciocinar, não da empolgação. E esse é o exercício cotidiano da fé.
É acordar de manhã, saber que o presente é 24 horas, né? A princípio é aquele dia, a gente não sabe o que vai acontecer, só que exercitar desde de manhã, em pequenas coisas, na perda do ônibus, na fila do mercado, quando alguém te corta o trânsito, quando aquele trabalho não deu certo, quando vem alguém e, sei lá, N situações. São os pequenos exercícios diários de testes de fé, sabe? De fé, de perseverança. E aqui tem uma palavra muito bacana que é assim, ó. Sabendo, amai a Deus, mas sabendo, porque o amais, crede nas suas promessas. Então, acho que talvez é mais difícil para nós acreditar naquilo que a gente não vê, por isso que a fé, ela desfalece muito rápido. E tem muita empolgação por aí, né? Aquela coisa de hora marcada para os milagres, enfim, às 7h30, às 9h30, etc e tal. E como se não existisse outros momentos do dia. E é um exercício diário, é uma prática diária. É prática diária, cotidiana, de minuto a minuto. De entrega, de confiança. E eu acho que no mundo tão descrente, como a gente está vivendo hoje, no momento tão descrente, de falta de confiança, primeiro em si mesmo, primeiro em Deus, depois em si, depois no outro, a fé, ela se torna muito comercial, muito show business, sabe? E acho que não é por aí, assim, quando eu digo acho, é o meu ponto de vista. E porque ela não é um remedinho que tu vai lá e compra, acessa a hora que tu quiser, não, ela acho que é uma prática diária, permanente, de ok, estou ganhando mais um dia, vamos ver no que vai dar, eu entrego e confio, pronto, vai sair do jeito que tem que sair, sabe? Hoje eu perdi o ônibus, eu fiz meus planos, meu planejamento para ir caminhando, para fazer uma atividade e tal, caminhando, organizei toda manhã, me perdi em segundos, e perdi o ônibus, e graças a Deus eu perdi, porque eu esqueci que eu tinha que buscar a Flavinha de carro às 5 horas, e aí depois eu fui entender por que eu perdi o ônibus. Então, eu acho que esse exercício da fé é acreditar. Era essa é a minha contribuição para esse momento. Ô, Fabrício, eu só não entendi por que tu falou que era um problema a fé raciocinada, porque a aula é justamente sobre isso. Não, não, não. Não, não. Eu acho que não é um problema fé racional. Muito, muito ao contrário. Acho que é a grande saída. O problema é a fé, aquela coisa emotiva, emocional, show business, entende? Entendi. Aquela coisa assim, empolgante. Ai, agora eu tô com fé. Porque a motivação, ela é o pontapé inicial. Até porque senão a gente fica, pendula muito, sabe? Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, e a fé daqui a pouco desfalece, daqui a pouco acende. Então o negócio é soltar o pêndulo, sabe? E entender que entender que as emoções são assim, que vai acontecer, vai ter dias bons, ter dias ruins, e vai ter momentos que vai ter fé, vai ter momentos que não. E por isso que é uma prática. Eu acho que está mais na questão do pensamento do que de outra forma, sabe? Do que da empolgação. Não, bem ao contrário. Para mim é excelente a fé racional, de confiança que ela vem nesse processo. Essa coisa metafórica, não. Na minha concepção não é bacana. Só isso, tá? Obrigada, Fabrícia. Mais alguém gostaria de falar? É isso, né? E assim, isso todo mundo que contribuiu aqui, né? Tanto a Fabrícia quanto a Helena, falaram sobre práticas de inteligência, ou seja, consciência, inteligência, raciocínio e discernimento. E é basicamente isso mesmo, né? A gente precisa dessa questão, né? Porque assim, quando a gente fala, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, eu gostaria muito de ter fé. Mas daí, aí não é um julgamento, tá? É realmente uma pergunta. Mas daí, o que que essa pessoa que fala, eu gostaria muito de ter fé, está fazendo para nutrir a fé dela? Por exemplo, eu gostaria muito de ter, sei lá, de ter mais amor na minha vida e conseguir ver mais amor, né? Através das minhas atitudes, dos outros, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, eu acredito. Mas o que que eu estou fazendo para nutrir isso, né?
Se eu sou uma pessoa que, pô, tô só numa baixa vibração, reclamando, me vitimizando, o que eu tô fazendo para tomar as rédeas da minha vida, ter responsabilidade e mudar essa questão? E eu acredito muito que a fé, ela tá atrelada a tudo isso, tanto que a gente falou ali anteriormente, né, que a fé, ela é a base sólida e que ela é, inclusive, a mãe da caridade, né, e de todas essas outras precursoras, né, do bem. O que a gente faz para cultivar isso, né? Porque tudo na nossa vida, se a lei de ação e reação ela funciona para a gente diariamente, o que a gente faz para mudar o nosso foco de pensamento, de atitudes, né? É como se a gente quisesse tirar 10 numa prova e não estudasse absolutamente para ela. Então, a gente quer que as coisas mudem, mas a gente quer que as coisas mudem ou pelos outros, ou... na verdade é pelos outros só. Porque a gente quer... Por exemplo, eu quero muito que os outros sejam educados comigo, mas eu não sou educado com os outros. Eu quero muito que os outros não façam A comigo, mas eu faço A com os outros, né? Então, eu não me coloco no movimento, eu não estou nesse caminho de busca e de mudança para que a minha vida possa mudar junto. E todo mundo aqui procura uma mudança de vida. Quem no mundo que não procura uma mudança de vida? É impossível. O ser humano ele é movido por isso. O vazio intrínseco que está dentro da gente, por mais que a gente... porque assim, né, nos nossos valores invertidos, a gente vê muita questão de dinheiro, de poder, como uma pessoa bem resolvida, uma pessoa de sucesso, mas afinal, o que é sucesso para Deus, sabe? A gente tem que se investigar sobre isso também. Porque se a gente está no mundo invertido e os nossos valores são invertidos, o que é sucesso para mim, talvez materialmente falando, não seja um sucesso divino. Não que a gente tenha que viver na miséria, não estou falando isso, tá, pessoal? Mas estou falando do foco e do que a gente bota de combustível nesse foco, né? Assim como a gente falou já de várias formas e outras vezes sobre as carapaças que a gente está ali vestindo e querendo apresentar para o outro. Por exemplo, a gente quer ter uma imagem positiva, porque a gente quer ser aceito. A gente quer ser visto como pessoas legais, como pessoas boas, mas a gente não por que só para, por que a gente quer ter uma imagem sobre isso? Porque a gente não quer ser isso. Isso veio assim, passou na minha cabeça, né? Qual que é a ideia de uma imagem? Porque a imagem, ela está projetando algo que eu estou querendo sustentar, mas que eu não consigo verdadeiramente ser. Então, por exemplo, eu conheço alguém porque geralmente mais no nosso meio familiar, né, que a gente tá se sentindo mais confortável, não tem medo de perder alguém, enfim, né, a gente tem atitudes mais grosseiras, eu acho, assim, e não grosseiras no sentido de grosseria, tá? Eu falo grosseiras de contrário a sutil, né? E aí eu entrei nesse pensamento, falei, gente, por que que eu quero uma imagem? Eu estava dando o exemplo da pessoa que eu conheço há pouco tempo, né? E quero parecer descolada, quero parecer legal, pá, aquela pessoa não convive comigo, não sabe exatamente sobre as minhas mazelas, sobre as minhas dificuldades. E aí eu faço de tudo para ser legal com aquela pessoa e tal. E eu lembro muito de um familiar meu que, quando eu era criança, esse familiar, eu via esse familiar com pessoas desconhecidas assim na rua, era a melhor pessoa do planeta. Mas comigo era um carrasco. Eu falava, gente, mas por quê? Por que que eu, que sou da família, sou tratada mal por essa pessoa, e para as pessoas que nem convivem, nem nada, sabe? Tipo, trata super bem. O que que eu fiz para merecer esse cascudo que essas outras pessoas externamente não fizeram? E assim, hoje em dia eu coloco isso para minha vida porque eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que quero parecer muito legal no externo e quando eu estou dentro de casa nem sempre me esforço para isso. E aí esse caminho que é a questão, né, da gente se colocar consciente no processo.
E ter fé sobre, inclusive, as nossas próprias dificuldades, que é nessas dificuldades que a gente tem a oportunidade de aprendizado. Isso também é uma questão de fé, porque está tudo entrelaçado um com o outro, né? Não li ali. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Então, é sobre isso, né? Não é tipo assim, beleza, eu vou acreditar que Deus está fazendo o melhor para mim. Por exemplo, ali que, né, a Fabrícia falou, perdi o ônibus, mas foi para o meu bem. Mas e se ela não tivesse, por exemplo, um porquê que ela tivesse enxergado para justificar a perda do ônibus? E tô te usando só como exemplo, tá, Fabrícia? Não tô te colocando para Cristo, não. Sim, Mas não, de boa. E eu veria da mesma forma, como uma bênção. Eu acho que é a maneira como a gente se posiciona, entende? Desculpa interromper, mas não, desculpa te interromper teu raciocínio, mas só respondendo, se é uma pergunta, eu acho que eu veria como algo assim, opa, não era para ser, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente aprende depois de um tempo que reclamar, ser negativo é muito mais cansativo do que agradecer. Falar, ai, que bom, tá legal, então tá, então vamos para outra, pega o plano B, sabe? Acho que não cabe dentro do processo evolutivo certas coisas, já sabe que não é bacana fazer, por que você vai lá e faz, sabe? É mais ou menos esse sentido, entendeu? É lógico, dá uma escorregada de vez em quando, mas eu ia ficar bem de boa, ia falar, ok, vou de carro. E se não tivesse carro, eu ia falar, beleza, eu vou de Uber. E se não tivesse Uber, eu falar, ok, vou de a pé, vou chegar atrasada, ponto. Entendeu? Mas vai. É isso. obrigada, Fabrícia. Mas exatamente isso, esse é o exercício, né? Mas é entender por que que a gente tem essa fé, entende? É entender realmente, é confiar, mas não confiar, tipo assim, confiei, mas por quê? Por isso que a gente está estudando, né? Por isso que a gente está trazendo conhecimento para que deixe essa base, essa fé sólida, e não venha qualquer vento, qualquer dúvida e desmonte tudo, né? Para em momentos de dificuldade ou de dor, e talvez não nossa, talvez uma dor alheia, como a Helena botou de exemplo, para que a gente consiga ter conforto. E eu não estou dizendo que é fácil, porque longe de mim. Eu estou aqui penando e vou penar bastante, ainda tenho certeza disso. Mas é a gente se colocar realmente em xeque, né? E entender sobre todas essas partezinhas, né? De porquê, trazer o porquê e raciocinar sobre esse porquê. Seguir os nossos conselhos, mais compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Pode passar, Helena, por favor. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentido inato de seus destinos futuros. Ou seja, é a confiança do que vai acontecer, né? É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a alçou, a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Se a gente fosse colocar isso até em forma de filosofia, né, que não deixa de ser também, fala muito sobre a cocriação em si, né, sobre a possibilidade que a gente tem de cocriar
e que isso nasce através dos nossos pensamentos primordialmente. E faz toda a diferença para toda a nossa vida, né? Só que a gente tem muita pressa. Então a gente quer começar a pensar em alguma coisa agora e a gente não quer cultivar essa coisa para que futuramente ela tenha realmente um curso natural. A gente quer pensar agora e a gente quer fazer agora. A gente, eu acho que isso aí é um dos maiores exemplos do porquê não, né? De enxergar como a gente não compreende de fato. A gente vê a informação, mas a gente não compreende. Porque se a gente compreendesse, nesses momentos a gente não teria pressa. A gente entenderia que tudo na nossa vida a gente tem que ter paciência e maturidade para conseguir mudar certas coisas. Então, se há anos, e levando essa vida em consideração, e as minhas reencarnações, se há anos eu faço a mesma coisa, cultivo o mesmo tipo de pensamento, e eu comecei a mudar paulatinamente, né? Começar a estudar, começar a levar o processo a sério, realmente ver e colocar aquilo em prática, e não simplesmente assistir só uma aula ou dar só uma aula, mas se propor, não, eu vou colocar isso em prática, eu vou tentar ser mais consciente. A gente não vai sair fazendo isso, tipo, ah, pronto, ó, me tornei iluminada, sou consciente 100% do tempo. Não vou, mas é justamente nesses pequenos momentos, como a Helena já deu ali, exemplo da irritação, foi um momento que ela colocou a vida dela como um grande laboratório e uma grande possibilidade. Podia ser que naquele momento ela demorasse mais ainda para conseguir ficar calma? Podia, mas ela tentou, ela pediu ajuda e ela teve mais facilidade. Quando a gente tem toda essa questão, né, de sair do eixo e manifestar a nossa desordem, que é a maioria da nossa vida é uma desordem mental, né? Quando a gente tenta sair desse eixo, a gente tem que entender também que estamos lá tudo no emaranhado, né? Não vai ser assim, né? E também qual é o meu objetivo. Quando ela conseguiu simplesmente apaziguar, é porque ela saiu daquela, daquela vibração mesmo, que era principalmente vinda do ego, em não ter compaixão, não ter misericórdia com o entendimento da situação em si, e acalmar o coração. Tá bom, beleza. Então o almoço vai sair atrasado, então eu vou ter que fazer tal coisa depois, mas eu vou dar então prioridade porque eu tenho que ver agora. E aquele momento mostrou que a prioridade de ver naquela hora era a raiva dela, era a desordem que estava sendo manifestada daquela forma. Então ela conseguiu parar e olhar para aquilo e não dar continuidade. Ela podia continuar fazendo tudo que ela estava fazendo, o almoço, falar com a mãe dela, na desordem, na raiva. Ela podia continuar, mas ela escolheu parar e falar: não é bem assim. Eu não preciso ser dessa forma com ela. Isso é maravilhoso. Onde é que eu estava lendo? Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que é, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Pode passar, Helena, por favor. Esse é o último? Não, é o penúltimo. Ah, tá. Obrigada, Helena. A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Engraçado, né? Essa questão
essa questão de fé humana, né? Eu vejo mesmo como uma fé deturpada que a gente tem hoje em dia, assim, né? Como não acreditar de todo o coração, não realmente conseguir praticá-lo, né? Mas que a gente tem toda a capacidade de conseguir praticá-la de fato, né? E sempre depende muito também do que impulsiona a gente, né? Se aquilo realmente eu acho que é genuíno ou se ainda assim está ali de acordo com o ego, né? Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Eu estou irritada e eu quero sair dessa irritação porque ela está sendo incômoda e não porque eu realmente vejo que ela não é útil, né? No sentido útil, mal, do mal mesmo. Foi que nem eu fiz aquela vez que eu já falei aqui para vocês, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Eu rezo assim. Então, eu estou querendo só acabar com a minha dor o quanto antes, para ficar no meu marasmo de novo, mas não necessariamente eu quero entender aquele mecanismo, não necessariamente eu estou aprofundando o que aquela informação está trazendo para mim. Então, eu vejo muito isso como a fé humana, né? O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Com a fé, com a fé real, né? Com a fé raciocinada. Pode passar, Helena, por favor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. A gente já estudou isso também, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente já estudou que não existe milagre e coincidência, né, gente? Então, eles são qualificados pela gente erroneamente como milagres, né? Mas não existe, né? Não existe nada que não seja por merecimento. E o magnetismo nada mais mostra para a gente do que isso, né? Independente, tá? Do que a gente faça, se aquilo a gente está, como é que eu vou exemplificar isso? Eu não queria usar o exemplo que eu tô na mente, mas qualquer coisa que a gente faça, se o nosso impulso inicial ele é revolta, não interessa se eu acho se aquilo ali é do bem, né, ou não. Se eu estou colocado na revolta, eu já estou fadada ao erro, né? Eu já estou fadada. Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra agora. Ao fracasso. Então, é importante que quando a gente pensa em alguma coisa, seja conversando com alguém, seja passando por alguma questão, né? Se eu coloco revolta naquele meio, eu não consigo entrar em sintonia, né? Entrar no magnetismo da justiça, do merecimento. Por mais que eu tenha boa intenção no que eu quero fazer, né? Então, achei outro exemplo aqui para dar. Eu vi alguma coisa que materialmente eu classifico como uma injustiça, né? E eu tô, sei lá, alguém agrediu alguém, né? O fulano agrediu o ciclano. Quando eu coloco revolta nessa situação e eu falo que o fulano que agrediu o ciclano, esse fulano, ele merece passar por alguma questão de dor, eu estou querendo desempenhar o papel de Deus, na verdade, né? E não estou nem falando da figura que a gente entende muitas vezes por Deus, estou falando Deus como lei mesmo, né? Ele vai, nessa vida ou em outra vida, ele vai colher o que ele está fazendo aqui. Então, o fulano, ele vai
ser constrangido de alguma forma. Ele vai passar por algo que tenha correção, que seja corretivo. Então, não sou eu que tenho que ficar vibrando e pensando para ele sofrer aquilo, né? Então, por mais que eu tenha um sentimento, uma vontade de ajudar aquela pessoa que sofreu aquilo, né, que é o ciclano, se eu entrar nesse movimento com revolta, eu estou fadada ao fracasso. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, se eu colocar revolta, não vai ser benéfico. E é importante a gente entender isso por conta disso que a gente está estudando até agora, que é do magnetismo, que é da fé. Porque o magnetismo e a fé, o magnetismo é como a fé funciona. É o que eu estou atraindo para o meu campo. E isso é uma lei física, é uma lei natural que a gente estuda, né? O magnetismo é uma lei que a gente estuda. E a gente está compreendendo ela a nível espiritual, né? Afinal, o evangelho espírita, ele tem a filosofia também como base, né? E a ciência como base também. Então, na verdade, mais ciência do que filosofia, né? Me enganei aqui. E a gente tem que olhar as nossas atitudes e entrar num processo investigativo novamente para saber se o que eu estou fazendo, se eu estou vendo uma situação, tá, mas eu estou vendo essa situação e botando amor nessa situação, entende? Como que eu poderia mudar esse cenário? Como que eu poderia tirar essa revolta e como que eu poderia trazer o amor? Porque muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente faz a mesma coisa que o ciclano. Mas a gente não está entendendo, porque dentro da lei do espelho, talvez a gente não tenha a mesma atitude que foi de bater, né, do fulano bater no ciclano. Mas a gente faz igual em outras circunstâncias. Talvez eu não bata em ninguém fisicamente, mas talvez eu faça o quê? Constrangimento com outras pessoas. Talvez eu manipule alguém, talvez eu... Como é que fala quando a gente... Esqueci a palavra. Quando a gente faz alguém passar uma vergonha bem grande. Constrangimento? Não é constrangimento, sabe? Quando tu... me fugiu a palavra. Mas não deixa de ser humilhação. Eu ia dizer humilhação. Humilhação. Então, talvez eu não bata, né? Eu não bata em alguém materialmente, mas talvez eu humilhe, talvez eu massacre, talvez eu faça aquela pessoa se sentir totalmente deslocada, talvez eu tenha uma palavra que tenha um efeito tão grande na vida de alguém que faça ela querer achar que o suicídio é a melhor solução, porque ela não serve para nada. Então, assim, a gente tem um poder tão grande dentro das nossas atitudes, palavras e pensamentos que a gente não tem nem noção de como a gente pode reverberar na nossa vida e na vida do outro. Então, dentro da lei do espelho, é bem importante que a gente ressalte que talvez a gente não tenha exatamente a mesma atitude que aquela pessoa que a gente está julgando como errada fez. Mas a gente sim faz coisas muito parecidas com ela. E por isso que a gente não aceita de forma alguma. E a gente julga e a gente quer trazer a justiça do homem para aquela pessoa. Repito, a fé é humana e divina. Ou seja, nós podemos ter, né? Nós podemos ter. E dentro da fé humana, a fé racional é a nossa melhor saída, é a nossa melhor prática. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que interessante. Todos nós temos essas potencialidades, né? Não é porque eu vejo alguém como prodígio que eu não posso fazer exatamente a mesma coisa. E o mais interessante é que Jesus veio na figura humana para mostrar a nossa potencialidade, né? Mostrar, óbvio, ele veio aqui para fazer uma transformação energética,
mas também para mostrar que a gente podia seguir os passos dele. Às vezes a gente bota Jesus tão longe da gente, e na verdade a gente tem que trazer Jesus para caminhar do nosso lado, para a gente colocar as atitudes dele como nossas atitudes, e não dentro de um julgamento, né? Mas dentro de uma vontade. Por isso que eu entendo que quando ele fala que a fé, ela traz essa empolgação, é justamente por isso. É eu ver o meu modelo, Jesus, e eu saber que eu posso agir exatamente como ele, que eu posso ser misericordioso exatamente como ele. Nesse momento, eu não estou escolhendo isso. Em diversos minutos, segundos da minha vida. Mas eu posso. Eu tenho total capacidade para isso. Acho que era o último slide, né, Helena? Sim, esse é o último. Então, gente, eu espero que essa empolgação tenha chegado para vocês, que essa fé racional, que essa fé raciocinada possa ser praticada e com empolgação, porque ela traz o nosso germe, né, a nossa centelha divina para fora, à tona. E é isso que a gente precisa, em diversos sentidos, e entendendo que o processo de autoconhecimento é o processo mais profundo que a gente pode desenvolver nessa vida. Porque a gente se conhecendo, a gente pode entender quais são os passos de Cristo que eu estou deixando de fazer e quais são os passos que eu posso conseguir ter nessa vida. A gente não precisa fazer uma transformação completa nessa vida. A gente vai ter diversas encarnações. A gente está no segundo planeta evolutivo. A gente há pouco tempo estava no primitivo, agora a gente está aqui em provas e expiações. Talvez a gente continue, por mais que ele esteja indo para a regeneração, por mais que ele esteja nesse processo. E isso só depende de cada um, de cada atitude. Então é isso, gente. Muito obrigada. Beleza, Tati, obrigada. Muito boa a sua exposição. Agora vamos, não sei se alguém tem mais algum comentário para fazer, a gente pode ir para frente. Então, tá. A tua aula é do que, Helena? Conta pra gente. Então, a minha aula tá aí, vocês estão vendo? Sim. A parábola, sobre a parábola Os Trabalhadores da Última Hora. É sobre isso que nós vamos falar, né, a partir de agora. Dizer a vocês, assim, que eu fui pega de surpresa ao estudar essa parábola, porque, como eu disse a vocês, né, eu fiquei muitos e muitos anos, né, na Igreja Católica, de forma ativa, né, eu era realmente praticante de cantar, de frequentar a missa, às vezes até 2, 3 vezes por semana, por conta de compromissos, fui catequista, enfim. Então, tenho todo um histórico, né, de conhecimento até da Igreja Católica, fiz um curso de teologia, enfim, mas nunca, em nenhum momento, né, de todos esses anos, que não sei nem quantos foram, eu tive a compreensão das parábolas como eu estou tendo agora. E esses trabalhadores da última hora, para mim, quando eu li a primeira vez, eu concordava, né, concordei com a reclamação, porque eu também achei injusto, sabe? Mas aí a gente começa a perceber que não se trata nada disso, assim, que é um outro contexto, né? Que as parábolas de Jesus, se a gente olhar para questões materiais, né, a gente não tem o entendimento. Mas o mais importante é o que há por trás, a verdadeira mensagem que está embutida, né, nessas parábolas. E esses trabalhadores da última hora, eu até queria perguntar para vocês antes da gente começar. Quem vocês acham que são os trabalhadores da última hora? O que quer dizer isso? Se alguém quisesse colocar a sua opinião. Oi, Helena, já abri aqui meu microfone. Eu acho que eu nunca ouvi. Talvez, se eu ouvir sobre essa parábola, eu só enquanto tu me contar, porque eu não lembro desse nome. Que Não é engraçado, mesmo? né? Não lembro mesmo. Não E é faço nem uma ideia quem parábola. são os trabalhadores da última hora. Da última hora, será que são trabalhadores que ajudam quem morre?
Da última hora da vida? Sei lá, hein? Ó, Nossa, maravilhoso, então. Mais alguém queria colocar sua opinião? Não? Que tem alguma ideia? alguém já ouviu essa parábola, sobre essa parábola, ou que nem eu, assim, também não tinha ouvido? Então, tá. Então, vamos ver o que são esses trabalhadores da última hora. Bem interessante. Acho que vocês vão gostar, porque eu me encantei, assim, e foi um aprendizado muito, muito bom. Espero que eu consiga fazer com que você se encante e tenha compreensão de quem são esses trabalhadores e o que essa parábola tem a ver conosco, no nosso dia a dia, tá bom? Então, assim, esse capítulo, né, é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é composto basicamente de duas partes, né? A citação de Mateus, do Evangelho de Mateus, e as instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, a missão dos Espíritas e os obreiros do Senhor. Esse capítulo é o único capítulo do Evangelho que não há o comentário de Kardec. Eu não sei o motivo, ninguém soube me dizer, mas porque na maioria das vezes, assim, depois da citação, o Allan Kardec faz uma observação, depois vem as instruções dos espíritos, né? E esse não tem a citação do Allan Kardec, tá? Então, vamos começar, eu vou fazer a leitura dessa parábola, para que a gente depois comece, né? Depois, no final da leitura, eu quero saber sobre a opinião de vocês, o que vocês concordam, deixe de concordar, para a gente poder, então, iniciar a nossa discussão. Então, a citação de Mateus. Deixa eu tirar esse daqui que ele vai me atrapalhar. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vou botar para o outro lado. Tendo convencionado que com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário é a moeda da época, assim, né? Era o valor destinado a um dia de trabalho aos trabalhadores daquela época, né? Então, era mais como um trabalho diário do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Não se tinha, assim, um contrato, né? Era mais um trabalho diário mesmo para alguns serviços determinados, por dia, normalmente. Saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Lembraram a vocês essa questão da 3ª hora, assim, como é que funcionava naquele tempo, né? O início dos trabalhos começava às 6 horas da manhã, que era quando nascia, né? Quando começava a clarear. Então, às 6 horas da manhã, das 6 às 7, era considerada a primeira hora do dia. Das 7 às 8, a segunda, e assim por diante, né? Os trabalhos encerravam às 18 horas, que hoje para nós são às 18 horas, tá? E os trabalhadores, naquela época, existia, né, nas pequenas vilas, uma praça onde as pessoas que gostariam de trabalhar, que estivessem querendo trabalhar, se concentravam lá, e as pessoas que queriam, né, contratar trabalhadores iam até lá e buscavam esses trabalhadores. Era assim que funcionava. Então, esse dono da vinha saiu de madrugada, pegou, chamou os primeiros que ele encontrou, encaminhou para a vinha. Saiu a 3ª hora do dia, que acho que é 9 horas da manhã, também catou mais um pouco, então vamos para lá trabalhar na minha vinha. E assim ele foi fazendo. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saiu mais uma vez a hora 1/10, e encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. E eles foram.
Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Entendendo que essa 1/10 hora é a 11ª hora, né? Então, no caso, seria a última hora de trabalho do dia. Foi aqueles que foram contratados às 5 da tarde para trabalhar até às 6 da tarde. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam 1 denário cada um, igual àqueles que trabalharam só 1 hora. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Quando eu li isso, antes de continuar, quero dizer para você que eu concordei com essa reclamação. De como é que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde, vai receber o mesmo pagamento que a pessoa que trabalhou só 1 hora? Parece justo, né? A reclamação. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, antes de continuarmos, gente, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Vocês, assim como eu, lendo, simplesmente, sem considerar nada, apenas o contexto, assim, imaginando a situação lá, né, daquele dia, daquela situação, vocês também reclamariam? Vocês concordam com a reclamação? Sim ou não? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação? Helena, Oi. eu concordo contigo, eu também reclamaria, eu também só ia para a praça no final da tarde. Pois é, né? Quando eu li assim, eu digo, gente, mas o que há de errado com isso, sabe? Para mim é injusto, né? Como que a pessoa que trabalhou um dia inteiro vai receber? Mas ele, Vamos colocar no mas nosso ele, dia hoje R$ 100, certo, Carlinhos? Colocar no nosso, né? Imagina que nós com trabalho, um dia de trabalho vale a R$ 100. Pô, eu comecei a trabalhar às 6 da manhã, trabalhei até às 6 da tarde, recebi R$ 100. Aí chega o Carlinhos, chegou às 5 da tarde, trabalhou 1 horinha e ganhou o mesmo que eu. Isso é mas justo? eu concordo contigo, mas olha só, ele, como falou ali, né, eles acertaram um preço, um valor, né? E os últimos eles foram sem saber que iam ganhar. Exatamente. Na verdade, é isso, assim, né? Ele não foi injusto, porque quando ele contratou os primeiros lá, que começaram o dia de trabalho, ele falou assim, olha, eu vou pagar 1 denário. Não, tudo bem, vamos lá. Que era o preço pago normalmente, né? Mas é que eu digo, assim, se a gente olhar na nossa realidade hoje, parece realmente que é uma injustiça. Mas eu vou dizer para vocês que por trás dessa parábola há um grande ensinamento. Nossa Senhora, maravilhoso. Fala, Fabrício, antes da gente prosseguir, por favor, querido. Ô, Helena, eu fiquei pensando agora assim, ó, ali está colocado um senso de justiça. Primeiro, que o senso de justiça de Deus não é o mesmo que o nosso. Segundo, a oportunidade foi dada a todos, né? A todos, desde aquele que veio a primeira hora até aquele que foi na última hora. A oportunidade é a mesma. O que tem por trás, e quando fala assim que no meu ponto de vista, que muitos são chamados, pouco escolhidos, o convite é estendido a todos. Mas o que está colocado ali, que talvez
para mim parece soar no primeiro momento como algo injusto, é algo assim, o quanto eu tenho de orgulho, de egoísmo, de sentimentos negativos que não me colocam em comparação, que eu acabo não me colocando e aceitando o outro também. Porque da mesma forma que eu fui tratada e aberta a oportunidade, para outros também foi. Acho que essa é a bênção da história. E o fato de eu ir lá e questionar, reclamar e tal, como ter essa postura de reclamação, postura de questionamento, é algo assim, quem tem que melhorar é você, não quem chegou na última hora. Talvez a lição para mim seja essa, é a lente que eu percebo essa parábola, sabe? Nesse sentido. Então, tá bom, obrigada, Fabrício. Mas alguém quer colocar alguma coisa, não? Então, olha só, gente, antes até da gente continuar, né, eu procurei, assim, muitas fontes, porque para mim, é que eu digo assim, de primeira mão, era isso, né, realmente era uma injustiça, e eu não conseguia entender de forma diferente, e me lembro, né, em todas as vezes que eu lia, que eu ouvi isso nas diversas missas que eu participei, que a parábola, né, essa parábola de vez em quando era citada também, mas também nunca consegui ter a compreensão que eu tive, né, depois das minhas pesquisas, né. Então, assim, ó, vamos trazer essa questão para a espiritualidade. Vamos falar da questão evolução espiritual, certo? Quem vem a ser o dono da vinha? Quem vocês acham que é o dono dessa vinha que está chamando os trabalhadores para trabalhar na sua vinha? Quem se arrisca? Quem é o dono da vinha? É Bom, Deus. ali é isso que eu ia falar, porque no começo falava o reino dos céus, né? Então, o dono da Exatamente. vinha é Deus. O dono da vinha é Deus. Então, este pai de família que começa desde cedo a chamar trabalhadores para a sua vinha é Deus. E o que vem ser a vinha? A vinha vem ser o reino, a construção do reino de Deus. Então, assim, já começamos a entender um pouco melhor, né? O que é essas horas todas ali, a primeira hora, a terceira, a nona, a décima, né? Isso a gente pode comparar com uma existência nossa, que a gente sabe que temos muitas existências, né? Então, a cada existência nossa, Deus nos chama. Está nos chamando hoje, nos chamou provavelmente em existências anteriores, pode ser que tenha nos chamado lá bem antes, né? Eu vou me tomar, por exemplo, assim, lá com 54 anos, mas provavelmente eu fui chamada lá com 14, com 15, com 20, sei lá, com 30. Então, assim, ó, esse pai de família, esse dono da vinha é Deus, nos chamando diversas vezes para que a gente trabalhe na sua vinha, para que a gente trabalhe no seu reino. E onde está esse reino? Esse reino de Deus não está fora de nós, a gente já falou sobre isso também. Esse reino de Deus está dentro de nós, né? Então, assim, nós somos convidados, né, por diversas vezes, em várias situações, a trabalhar nessa vinha, trabalhar nesse reino, a trabalhar nesse nosso interior, trabalhar, fazer essa viagem, né, fazer essa busca interior, esse autoconhecimento. Na verdade, é disso que essa parábola está falando, gente, né? Então, assim, tá, mas e por quê? Por que que todos recebem? O que que é de fato essa moeda, esse denário? Esse denário, gente, é a conquista que a gente tem depois de fazer um bom trabalho. Qual é o pagamento nosso, né? Se fizermos certinho esse trabalho, se trabalharmos na nossa vinha, se buscarmos realmente assim nosso conhecimento interior, esse melhoramento moral, né? Imagina se a gente fizer certinho esse trabalho, a ponto de chegar ao nosso self, a ponto de chegar à nossa essência divina. Qual vai ser o pagamento que nós vamos ter? Imagine a alegria que deve ser, né? Porque eu ainda não consegui chegar.
digo a vocês assim, que alguns poucos momentos, assim, nos lapsos, né, de momentos, eu pude experimentar essa alegria, que é uma coisa que a gente não consegue nem explicar, né, mas eu já tive, graças a Deus, essa experiência de sentir essa coisa tão grande, esse sentimento enorme, assim, parece assim que não cabe no peito da gente. É uma emoção indescritível, né? Mas pouquíssimas vezes eu tive contato com essa alegria, com esse verdadeiro sentimento, acho que esse amor divino. E eu penso que esse denário, esse pagamento, né, realmente é essa felicidade, é o encontro desse self, dessa centelha divina. Então, não importa quantas horas eu trabalho, e assim até o que a Fabrícia colocou, importa também é a questão de estar disponível. Esse trabalhador que foi chamado à última hora, o que que ele falou? Por que que eles estavam lá parados desde cedo? Porque ninguém os tinha contratado. Então, ele não foi trabalhar uma horinha só no final do dia, porque ele era malandro, porque ele estava dormindo, ele estava estendido numa rede. Não, ele não foi trabalhar desde cedo porque ele não foi contratado. Então, assim que Deus o chamou, ele foi. Então, imagine assim, ó, eu vou até associar a questão, você sabe, acho que todo mundo conhece um pouco a história do Saulo, né, que depois virou o apóstolo Paulo, que era um dos maiores perseguidores dos cristãos na época, e até que Deus o pegou, ele foi chamado, e na hora ele disse, o que que eu devo fazer? Então, assim, ó, vocês imaginem essa situação. Mas não que o Saulo, que é o que virou o apóstolo Paulo, não tenha sido chamado antes, porque a gente já falou aqui também sobre aquela obra, né, Abigail, Estevão, Paulo e Estevão, que conta a história, né, que Abigail era o amor da vida de Paulo, enfim, mas que por ter se convertido ao cristianismo, acabou não dando certo, enfim, e Paulo começou a perseguir os cristãos, porque ele achava que era o certo, ele achava que era assim que ele servia aos princípios dele, né, acabou sacrificando o irmão da Abigail, então, que era amigo dele também, mas assim, quer dizer, ele teve provavelmente, eu creio, que ele teve oportunidades, ele teve, assim, Deus o tinha chamado também através da Abigail, através do irmão dela, que não fugiu o nome agora, o Estevão, né, mas ele não ouviu, mas chegou um momento que ele ouviu, quando Jesus apareceu para ele, perguntou por que ele estava, né, perseguindo, e deu aquela virada de chave. Então, assim, ó, Deus nos chama a todos os momentos, diversos momentos da vida, né? E por que que então esses trabalhadores que trabalharam a última hora mereciam também o mesmo valor? Porque vocês imaginem o quanto eles não se empenharam, talvez, não podemos falar, mas talvez, eles tenham trabalhado, produzido até mais do que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Em quantas situações a gente é chamado para fazer um trabalho, né? E a gente fica enrolando, podendo produzir muito mais do que a gente produz, e a gente fica ali empurrando com a barriga, fazendo uma horinha aqui, fazendo uma horinha lá, descansando um pouquinho aqui, né? E aquele que chegou lá na última hora, disse, nossa, não, eu só tenho, né? Já que me acharam, vou fazer por merecer, vou dar o melhor de mim, para que eu possa ser chamado mais vezes, né? Então, assim, ó, o importante é a qualidade do trabalho, e não a quantidade de tempo que eu me dedico, né? Então, esses trabalhadores que começaram, eu até olho assim também, né? Depois eu tive essa compreensão também. Falando em reino de Deus, né? O que imagina, então, o que adiantou esse que começou a trabalhar às 6 da tarde, às 6 da manhã, trabalhando agora no reino de Deus, vamos falar assim, né? Porque a vinha é o reino de Deus. Ele trabalhou o dia inteiro, e chegou no final, não teve a capacidade, quer dizer, não teve a compaixão, não teve a solidariedade, não teve o carinho, a caridade de entender que aquele que trabalhou uma hora, né, também tinha direito à mesma coisa. Né? Então, assim, ó, independente do quanto que o outro trabalhou. Então, assim, falta essa... Por isso até que eu acho que ele acabou virando o último, né? Por quê? Porque ele estragou tudo que ele fez. O comportamento dele acabou desandando todo o benefício que ele deveria ter tido, né? Assim, se a gente for analisar,
eu não sei vocês, mas a gente conhece tantas pessoas, né, que vivem, por exemplo, uma vida inteira enfurnada dentro de uma igreja, seja ela qual for, dentro de um centro espírita, seja ele qual for. A vida inteira eu nasci dentro de um centro espírita, mas e daí? Eu não promovi mudança interior nenhuma, eu não construí o reino de Deus dentro de mim. Eu estou lá porque me disseram que eu tenho que estar, porque, né, não entendo, mas estou aqui, eu vou aqui para receber passe, porque, né, o passe me faz bem, então só para receber, certo? Mas eu não tenho essa preocupação de construir o reino de Deus dentro de mim. Eu não tenho essa preocupação de me melhorar, né? A gente sabe, nós sabemos aqui, que são poucos os cursos que tratam, né, dessa questão do melhoramento. E esse curso aqui que nós estamos fazendo é o Evangelho interior. Então, é trazer esse Evangelho para dentro de nós, né? Então, assim, ó, essa parábola, resumidamente, né, ela fala disso, que Deus nos chama várias vezes no decorrer de uma existência, e provavelmente, com certeza, nos chamou no decorrer de todas as existências anteriores, mas a gente fica naquela, assim, não estou afim, eu faço de conta que não escuto, dá muito trabalho, não, deixa assim, tá bom, né? É aquela coisa, não faço mal para ninguém, tá bom, posso não fazer, mas penso, já é o suficiente, né? Muitas vezes, assim, só o meu pensamento já causa um estrago tão grande nas pessoas que estão à minha volta que talvez se eu tivesse falado ou agido, não teria causado tamanho estrago, que é a questão do magnetismo que a Tati falou há pouco, né? Então, assim, ó, é essa a preocupação que a gente tem que ter. Não adianta estudar, não adianta ler, não adianta frequentar a igreja, não adianta frequentar centro espírita, não adianta ficar lá, não, eu sou uma boa trabalhadora, eu ajudo a limpar, eu ajudo a costurar, sabe? Mas se eu não tenho se eu não tenho essa preocupação de me melhorar, de construir o reino dentro de mim e, consequentemente, vai para fora, a gente já viu isso, que é tudo uma coisa só, é perda de tempo, né? Então, assim, ó, basicamente essa, né, a questão do que trata essa parábola. Eu não sei se ficou claro para vocês, ou se, assim, né, desse primeiro momento, se alguém gostaria de fazer alguma observação. Senão a gente continua. Então, tá. Seguindo, então. Quem são, então, os trabalhadores da última hora? Quem são esses últimos chamados? Então, assim, ó, é o que eu digo para vocês. Para o Espiritismo, os trabalhadores da última hora somos nós, espíritas. Porque o Espiritismo, ele foi considerado como a última revelação, né? Então, a gente sabe que a história das religiões, ela vem de muito, muito tempo, né? Depois eu até vou citar mais tarde também. Mas o Espiritismo foi o último acontecimento, digamos assim, né? Falando dessa questão da fé, falando da questão da alma, né? Foi o último acontecimento que a gente teve, né? Então, os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. A nós compete, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade. A nós compete não só o nosso melhoramento espiritual, moral, não é? Porque a gente ganhou praticamente tudo pronto, né? Nós temos todo o evangelho à nossa disposição, nós temos vídeos, hoje mesmo, com toda a tecnologia, gente, a gente pode passar o dia inteiro estudando se a gente quiser e puder, claro, eu sei que nem todos têm esse tempo, mas assim, é uma questão de escolha. Não, tá, eu não tenho tempo durante o dia, mas eu chego em casa à noite, não estou julgando, tá, gente? Estou assim apenas constatando. Eu chego em casa à noite, eu poderia muito bem baixar no YouTube várias palestras sobre vários temas, né, dentro da minha curiosidade, da minha necessidade, e ficar ouvindo, em vez de sentar, às vezes, vendo uma TV, ficar vendo violência, ficar vendo revolta, ficar vendo mentiras, né? Então, assim, ó, nós que aqui estamos, penso, né, que nos consideramos espíritas e a nós cabe essa responsabilidade. Nós precisamos, sim, providenciar urgentemente essa nossa mudança.
Nós precisamos sim trabalhar nessa vinha. Deus me chama há muito tempo. E claro que o fato de nós estarmos aqui sentados, estudando, né, já é uma grande coisa, porque muita gente nem isso faz. Mas também, se eu ficar só estudando, ouvindo, e não aplicando nada no meu dia a dia, não me esforçando para mudar, não me esforçando para me melhorar, de nada adianta também. Tá certo, gente? Então, vamos às instruções dos espíritos, porque, né, como eu disse a vocês, o Allan Kardec não fez comentários nenhum sobre essa parábola. Instrução dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, aqui ele está se referindo àquele trabalhador que foi contratado às 5 da tarde. Mas ele estava desde cedo esperando. Então, assim, não é porque ele não foi trabalhar às 6 da manhã, não é porque ele não quis, porque ele ficou deitado na rede, como esse bonequinho aí mostra. Não, ele estava lá. Ele era um laborioso, ele era um trabalhador. Mas apenas lhe faltava o trabalho. Então, assim, ó, eu comparo essa situação a muitas pessoas. Vamos voltar até a falar de Paulo, né? Paulo de Tarso lá. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha sido convidado para o trabalho, quer dizer, não tinha tido a compreensão de qual era o trabalho. Ele não estava disposto lá antes daquele acontecimento, né? Mas na hora que Jesus o chamou e que ele realmente fez a virada de chave, ele arregaçou as mangas e foi trabalhar. Então, ele não era preguiçoso, ele não teve má vontade. E contando assim com a gente, muitos de nós, provavelmente, vou até tirar por mim, né? Não tive, assim, a oportunidade de ter uma melhor compreensão, né, do que é o espiritismo, uma melhor compreensão do que eu teria, que tipo de trabalho que eu deveria fazer. Eu não tinha essa compreensão, né? E acredito que muitas pessoas não têm acesso, né, a tudo que nós temos hoje. Mas o mais importante é estar disponível. Eu tenho que estar ali, ó, não, estou à espera de um trabalho. E a hora que eu for contratado, eu vou dar o melhor de mim. Então, assim, ó, esse trabalhador, esse obreiro, tem direito, sim, ao salário. Porque se ele não trabalhou desde manhã, é porque ele não foi chamado. Então, o mais importante, volto, né, a falar para vocês, não é a quantidade de tempo que eu trabalho, é a qualidade do meu trabalho, né? Porque muitas vezes, aquele que chegou lá no final da tarde, ele trabalhou muito mais, ele produziu muito mais do que aqueles que enrolaram o dia inteiro. Já estou com meu salário garantido, eu vou me encostar aqui, vou fazer uma hora, né? Ele não, ele quis dar o melhor dele, para que depois pudesse ser contratado novamente. Então, não é uma questão de preguiça, né? Agora vem a parte mais dura para nós, né? Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, jogado numa rede, esperando, lá, enrolando, age empregado às horas e de Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias. Esse é um negócio. Lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram. Que será deste? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá. Não tenho trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais disposto, vem ter comigo.
Então, veja assim, pior do que aquele que enrola para não trabalhar na construção do reino de Deus, para não ser útil, para não servir o seu irmão, né? Pior do que esse que se recusa a trabalhar, que perde toda uma existência na preguiça, né? Pior do que esse ainda é aquele que usa o tempo que deveria ser destinado ao seu melhoramento, à construção do reino. Quer dizer, ele usa o tempo da sua existência para isso, para praticar mal, para blasfemar, derramando sangue de irmãos, perturbando famílias. O que vai ser desse? Será que se ele chegar lá na última hora? Então, veja bem, ele não estava disposto, esperando o trabalho desde cedo. Não, ele passou a vida dele toda, imagina, considerando que esse um dia, desde o amanhecer, ele passou o seu dia assim, ó, fazendo mal, abacalhando, humilhando, perturbando, traindo as pessoas. Aí, quando ele se dá conta lá na última hora, ah, meu Deus, puxa vida, né? Me ajuda. Eu quero trabalhar agora, que seja um pouquinho, mas eu quero, né? Então, veja assim, ó, o que Deus vai dizer para não, vem, meu querido, esquece. Tudo que tu passou ali não faz mal, desconsidero, e vamos lá. Não, não é assim que funciona, né? Então, veja assim, ó, ele traz com isso bem a diferença da pessoa, né, que está disponível, mas não ganhou o trabalho do que aquele que não estava disponível. E além de não estar disponível, ainda praticou, perdeu o seu tempo praticando o mal. Então, o que vai fazer? Ah, Deus vai jogar? Não, não. Como ele diz no final ali, ó, a gente sabe da grande misericórdia de Deus. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais disposto, tu vem ter comigo, que aí eu vou te dar um trabalho, e tu vais começar a trabalhar no teu reino, para que então tu consigas um denário, para que tu consigas atingir a verdadeira felicidade, né? Porque a gente sabe, pela lei de causa e efeito, né, que tudo essa maldade que esse irmão cometeu, né, vai ser no estalo de dedos, né, que vai se apagar tudo, não. Ele vai ter que prestar conta, a gente sabe disso. Ah, porque não, Deus não é uma vingança, não se trata de vingança, se trata de justiça, né? Então, primeiro ele vai ter que prestar conta de todo o mal que ele fez aos irmãos, para que depois, sim, Deus... Então, agora vamos lá, querido. Agora eu vou começar a trabalhar na vinha, vamos começar a trabalhar nesse teu melhoramento espiritual, para que, então, tu possas depois chegar a essa grande felicidade. Bom, faltam 3 minutos para mim, eu acho que eu vou parar nesse slide hoje. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Tati, respondi a tua pergunta de quem é o trabalhador da última hora. Cadê a Tati? Foi jantar? Não, eu não estava conseguindo tirar do mudo. Consegui agora. Esclareceu um pouquinho, Respondeu. Tati? Sim. Isso me lembrou bastante também sobre a parábola dos talentos, né? Tá. Que a gente tem as potencialidades para a gente poder fazer e a gente simplesmente nega, né? E Deus é tão misericordioso que ele traz diversas informações de uma mensagem muito semelhante e assim, de diversas formas mesmo para que a gente consiga entender e compreender de fato o que a gente precisa fazer, né? Uhum. E outro insight que eu tive também ali da parábola que tu leu, Helena, foi que quando a gente traz essa questão, né, esse senso de tipo, ah, eu trabalhei mais tempo, então, tipo, como assim eu vou ganhar menos, né? Eu vejo que na nossa escala evolutiva, né, a ascensão é servir cada vez mais. E quanto mais a gente serve, mais a gente esquece da gente no sentido egóico, né? Porque a gente está se elevando e fazendo unidade com Deus, no amor e expansão. Então, jamais um arcanjo vai falar alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, que ele, por exemplo, não está recebendo nada. Ele simplesmente vai querer doar cada vez mais. Então, eu vi muito como o ego ali pedindo, sabe? Tipo, o seu reconhecimento, o seu valor e colocando a sua máscara diante de toda essa situação para poder argumentar e reclamar, eu acho.
E até a questão da inveja, eu acho que também está embutida ali, né? Porque, Também. assim, né? Eu poderia pensar assim, nossa, mas então esse trabalhador que chegou agora na última hora é preferido de Deus, é preferido do Senhor, né? Então, ele gosta Uhum. mais dele do que de mim, porque o cara trabalhou menos e ganhou. E eu achei esse bem interessante também, sabe, Tati? E todos ali que estão presentes, claro. Eu ouvi uma palestrante dizer, e eu concordei plenamente com ela. A gente facilmente assim, eu sou orgulhoso, eu sou raivoso, eu sou ciumento, eu sou arrogante, eu sou egoísta, mas admitir eu sou invejoso, olha, eu acho que é um dos nossos defeitos assim mais difíceis de se admitir, porque admitir que é invejoso, tu já admite que o outro é melhor do que tu, que tu és menor do que ele, né, inferior a ele, então já é assim é uma coisa assim. Parece assim que de todos os males que nós temos é o pior, é o mais feio a inveja, né? Quando acaba faz parte de todos nós, porque quem nunca teve inveja? Né? A gente pode ter inveja de várias coisas, que seja do cabelo, do corpo, de uma profissão. A gente às vezes até tem inveja, nossa, como o cara é evoluído espiritualmente, até isso a gente tem inveja, sabe? E a gente é triste nesse ponto, né? Mas é bem isso sim, Tati, assim, ó, todas as parábolas, se a gente for analisar, tanto que todas começam da mesma forma, né? O reino de Deus assemelha-se a. Né? Então, todas falam desse reino, falam desse trabalho, dessa vinha que a gente precisa, né? Fala, Fabrícia. Depois de toda essa explicação, eu penso que o chamado aqui está bem claro que é para o trabalho, não é para o comodismo, é para esse esforço, o trabalho de maneira geral, seja ele em que doutrina for, em que momento for, assim, é uma parábola de chamado. Não importa a hora, não importa o momento, é naquele momento que você talvez esteja pronto, ou independente do que aconteceu, assim, vai que tem uma missão, porque se nós somos espírito, em algum momento a gente vai ter que ir se desgrudando dessa matéria toda, seja ela qual for, e ir fazendo um caminho de reverso. Eu acho que não é sobre viver aqui, é sobre a jornada que a gente tem, a passagem, as experiências que a gente tem que viver. Então, olhando com outro olhar para essa parábola, ela é menos sobre o outro e mais sobre mim. Aí a pergunta que eu me faço é assim, será que eu estou pronta para será que eu ouvi esse chamado? E se eu ouvir, qual que vai ser minha posição, seja na primeira hora, na segunda hora, na nona hora, seja lá em que momento for? Como é que vai estar o meu coração? Que sensibilidade vai ter o meu coração para esse chamado de trabalho, de mudança? Entende? Seja ela qual for, se for lá nos 80 anos, nos 90 anos, agora com 43 anos, entende? Acho que é mais ou menos por assim, a que ponto eu, nesse momento, estou suscetível a fazer uma conversão, conversão que eu digo é uma atitude convergente para com o céu, não para com a terra, para o reino de Deus e tudo aquilo que, né? Então essas parábolas, acho que elas têm esse apelo, de dizer, olha, de várias formas, independente de onde acontecer, do que estivesse falando, em algum momento você vai se deparar com esse chamado. Sabe? E aí, qual vai ser a tua resposta diante do chamado? Eis-me aqui ou se afaste de mim? Né? Acho que, não sei, eu captei essa mensagem, entende? Sim. E o mais importante, assim, eu penso também que esse chamado não é nada muito grandioso, não, são as pequenas coisas, é no dia a dia. É essa questão que a gente está cansada de falar e, sabe, é o autoconhecimento, quem eu sou, o que eu sinto, quais sentimentos me movem, né? Eu preciso tirar a máscara e olhar para mim como eu sou de verdade. Parar de fazer de conta, sabe? Não dá mais, para nós não dá mais. Então, trabalhar na vinha é isso, sabe? Quem de nós realmente está trabalhando na vinha? Eu acho que essa é a pergunta que eu deixo para a gente refletir um pouquinho, e voltar a falar na terça que vem, que tem mais umas coisinhas para a gente conversar, mas é isso, gente. Nós estamos trabalhando na vinha? Que tipo de trabalho estamos fazendo? Quem eu sou? O que que me move? O que que eu sinto de verdade? Eu tenho inveja? Tenho. Eu tenho raiva? Tenho. Tenho ciúme? Preguiça? Nossa, tanto. Tenho tudo isso, tá? E daí? Eu tenho, e daí? Então vamos trabalhar. Como que eu vou trabalhar nisso? Primeira coisa, olhando
admitindo, sem vergonha, não precisa ter vergonha, gente. Todos nós temos todas os defeitos possíveis e mais um pouco, né? Então, eu acho que o caminho é esse, assim, sabe? É um chamamento, sim, para o trabalho. Trabalhar na vinha Deus nos chama para esse trabalho, para a construção do reino em nós. E, claro, depois também, né? Como espíritas, vamos ajudar na obra, dando exemplo, dando testemunho, ajudando, servindo, enfim, todas as outras coisas. Obrigada, gente. Quem gostaria de fazer o encerramento, por favor, se alguém se dispõe. Então, eu mesmo vou fazer. Convido vocês, então, para fechar os olhos, pensar um pouco nessa vinha, nesse reino de Deus, o quanto eu tenho trabalhado, se é que tenho trabalhado. E vamos, então, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, porque esse é um dos caminhos, conhecer, compreender e praticar. Que Deus nos ajude a pôr em prática os ensinamentos. Que Deus não desista de nós, a gente sabe que Ele não desista. Ou melhor, que nós não desistamos de Deus, que a gente traga Ele para o nosso dia a dia, que a gente caminhe cada vez mais perto, cada vez mais próximo, seguindo, aplicando, seguindo, sendo seguidores, sendo discípulos, sendo aprendizes de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Boa Lê. noite. Estava muito boa. Boa noite. Obrigada, Tati. Boa semana, tá?